Olá, eu sou o Leonardo e junto com o Levi e o Rodrigo, a gente vai apresentar a atividade 1 de redes. A nossa topologia ela consiste na conexão de um servidor com 3 clientes através de 5 roteadores. Esses roteadores são roteadores locais, regionais e global. Os clientes eles se conectam ao seu roteador através de um switch, o que faz com que os clientes estejam na mesma rede IP. Se eles se conectassem diretamente ao roteador, cada um teria sua própria rede IP. O switch ele é capaz de enviar um dado recebido unicamente para o nó de destino. Considerando essa nossa topologia de redes que a gente implementou, eu vou considerar agora a questão dos gargalos dentro dessa topologia. Aqui, primeiro, eu vou falar de quais são os possíveis gargalos que existem nessa nossa topologia. Normalmente, o gargalo é determinado entre as regiões do cliente e do servidor até os locais regionais. Ou seja, do RC1 até o RR1 e do RS ao RR2. Ele é considerado o gargalo pelo fato deles terem determinados pelo provedor regional o tamanho da banda, tanto para download quanto para upload. É ali que eles conseguem vender o produto e comercializar a velocidade da rede. Quando entra na parte do RR1 até o RG, que seria para os servidores globais, isso eles não controlam muito e não vendem isso porque é do interesse deles deixarem que essa rede seja mais rápida. Para a nossa topologia, a gente implementou, a gente determinou, na verdade, a taxa de upstream e de downstream como sendo upstream 5 megabytes e o downstream 20 megabytes. Para a gente conseguir testar isso dentro dessa topologia, a gente usou um simulador chamado ePerf. Ele é capaz de avaliar o desempenho da rede que a gente criou, e por padrão ela calcula a velocidade de upload até o servidor. A gente tem uma forma também de calcular ao mesmo tempo o upload como o download de um servidor. Então a gente vai exemplificar aqui agora como realizar essa operação dentro do nosso simulador. Primeiro eu estou ativando aqui o nosso servidor. Então, em um terminal fica rodando um servidor, esperando a resposta, o chamado do cliente. Aqui a gente pediu para que o iPerf acesse como cliente o IP do servidor e, por padrão, a gente vai realizar a operação de upload na máquina do servidor. Então, a gente vê que concluiu aí, fez a transferência e teve um consumo de banda de upload de 6.34. Esse aumento um pouco acima dos 5 megabytes que a gente definiu, acontece pelo tamanho e pelo tempo e que a gente determinou no nosso comando. Podemos ver agora que a gente vai colocar um tempo estabelecido de 20 segundos e essa banda vai se normalizar e vai ficar mais próximo do que a gente estabeleceu nas configurações. Podemos ver aí que agora ficou bem próximo do estabelecido para o upload. Agora nós vamos realizar o teste também para o download. Tudo isso é considerando só um cliente, então a gente não está tendo concorrência dentro da nossa
rede local, e não estamos perdendo banda nisso. Vemos aí que também o upload, de novo, ficou bem próximo, 5.02 megabits por segundo. E agora com o download, a gente vai ter É esperado que a gente tenha também próximo de 20 megabytes por segundo. Ali deu 19.1 megabits por segundo. Então a gente conseguiu testar aqui e as configurações estão funcionando dentro da nossa topologia. Agora nós vamos fazer um teste estressando a rede. A gente vai colocar 2 clientes simultâneos fazendo o upload no servidor. E a gente vai analisar quanto de velocidade de banda de upstream a gente teve para cada um. Então a gente tem aqui os 2 clientes fazendo o upload lá. A gente teve aqui uma banda de 2.85 para um e para outro 3.65. A gente vê que eles dividiram quase que pela metade a banda entre os 2 clientes, né? Então, foi uma divisão até que razoável quando a gente estressa a rede. A gente consegue perceber também o quanto que impacta ter muitos clientes dentro de uma rede local, como isso pode impactar nosso upload. E aqui a gente teve o teste para o download, a gente teve 8 megabits em um e 10 megabits em outro. Então também foi bem próximo, foi também próximo da metade para cada um. Eu sou o Rodrigo Polidoro e eu vou falar um pouco sobre atrasos aqui na nossa topologia de rede. Considerando ela, as possíveis fontes de atraso no caminho fim a fim seriam as 4 padrões que a gente estuda em redes, que seria o atraso pelo processamento dos bits, que ocorre na camada de enlace, enquanto o switch verifica a integridade dos pacotes, ele consulta a tabela e encaminha para o enlace de saída, e na camada de rede, em que o roteador verifica o IP de destino, consulta a tabela de roteamento e encaminha esse pacote. Então, todo esse processo, ele leva um tempo, e esse tempo é o que causa o atraso de processamento. Também tem um atraso de enfileiramento, que é o tempo que os pacotes esperam no buffer de saída do roteador. Esse tempo é dependente do nível de congestionamento do roteador. Não necessariamente quanto maior memória esse roteador tiver, menor vai ser esse tempo de enfileiramento. Tem que levar em conta o nível de congestionamento do mesmo. O atraso de transmissão, que é o tempo que leva para se transmitir um pacote de tamanho L em um enlace de taxa de transmissão contratada R. Então, se você tem uma taxa de transmissão muito alta ou pacotes de pequeno tamanho, o seu tempo vai ser pequeno. Mas se você for fazer transferências de pacotes de muitos bits com uma taxa de transferência muito baixa, você vai ter um tempo bem grande e um atraso bem grande também. E, por fim, o atraso de propagação, que é o tempo necessário para um bit percorrer a distância D entre 2 roteadores,
com a velocidade S. Essa velocidade é dependente do meio físico que o bit está percorrendo. Então, com distâncias grandes, você vai ter um tempo maior, com distâncias menores, um tempo menor. Com velocidades maiores, você vai ter um tempo menor. Com velocidades menores, você vai ter um tempo maior, um atraso maior. Se você somar esses quatro atrasos, você tem um atraso em um roteador. E para você ter o atraso total do caminho fim a fim, você tem que somar o valor de cada atraso nodal, e isso vai resultar no nosso atraso fim a fim. Bem, agora a gente vai utilizar a ferramenta ping e vai ver os atrasos de forma prática. Como que funciona a ferramenta ping? Ela envia um request para o servidor, então do cliente eu vou pingar o servidor, então vai enviar um request, o servidor vai devolver um reply e a gente vai analisar esse tempo, ok? Vamos lá. Bem, agora eu vou abrir o cliente e utilizando a ferramenta ping mais o endereço IP do nosso servidor, que é 10.0.2.10, a gente vai ver essa ferramenta em ação. Ela está enviando 64 bytes. Deixa eu parar a aplicação aqui. E aqui a gente vê o tempo, que é o que a gente está procurando, né? A gente vê que o ping dá um tempo bem baixo, de 0, nem meio milissegundo. Às vezes dá um pouco mais, às vezes dá um pouco menos. Então a gente vê que aqui o ping realmente é bem baixo na nossa aplicação. Vale levar em conta que esse tempo aqui é entre o pacote I, é o tempo de ida e volta do pacote, porque a gente não consegue medir o atraso só de ida ou só de volta, porque o cliente e o servidor, eles têm relógios diferentes. Então, essa diferença, eles não conseguem ser completamente sincronizados. E essa diferença, essa falta de sincronia, vai ser muito relevante quando a gente está levando em conta tempos como 0,5 milissegundos. Então, a gente tem que usar como medição o tempo de ida e volta, porque no ida e volta você vai estar usando o mesmo relógio como base, né? Então, é dessa forma que o ping funciona. E é isso. Bem, continuando aqui o trabalho, a gente agora vai fazer a simulação usando a ferramenta ping e mudando o tamanho do MTU. Bem, primeiro o MTU é a unidade de transmissão máxima, e cada rede, dependendo da rede, vai ter um MTU diferente. Aqui no caso da Ethernet, o MTU é de 1.500 bytes, já levando em consideração os headers IP e TCP. Se você faz uma requisição de um pacote, se você envia um pacote maior do que 1.500 bytes, ele vai ser fragmentado pelo protocolo IP em mais pacotes e daí você vai ter pacotes menores. Bem, vamos fazer aqui a simulação. A gente faz ping, daí a gente pede para não ocorrer a fragmentação dos pacotes, porque a gente quer ver os pacotes normais, e daí a gente determina um tamanho para esses pacotes. O tamanho que a gente viu no ping normal é de 64 bytes. Agora a gente vamos jogar bastante alto, vamos de 1000 e ver qual vai ser a resposta do servidor. Deu um erro porque eu esqueci de colocar o ping do servidor, que é 10.0.2.10. Agora a gente vê que o endereço, o tamanho dos bytes aqui é um pouco maior do que o que eu coloquei, porque aqui já está adicionando os headers, né? E, bem, aqui a gente já viu uma diferença bem grande do tempo, que no ping normal era de 64 bytes, era de meio milissegundo, numa média,
Aqui a gente vê que a média está em 2,6, então é um aumento bem considerável. Então a gente vê que aumentando os pacotes, você vai ter um aumento do seu ping. E agora, se a gente fizer o mesmo comando, só que a gente colocar 1.500 bytes, ou seja, superando o MTU, ocorre erro. Por quê? Porque o nosso MTU, a nossa unidade máxima de transmissão, é 1.500. E aí, quando a gente pediu um tamanho de 1.500, levando em consideração que vão ser aumentados bytes dos headers IP e TCP, o nosso pacote, no final dos contos, ia ter um valor maior do que 1.500. Aqui tá vendo, ó, seria um valor de 1.528, que é maior do que o nosso 1.500. Dessa forma, ele não vai fragmentar, porque a gente pediu para não fragmentar com esse comando de "-m", então ele não consegue computar esse comando. Uma coisa que a gente ficou pensando enquanto fazia esse trabalho é que a gente reparou que o MTU, que os pacotes grandes, eles têm pings grandes e pacotes pequenos vão ter pings menores. Então, por que a gente teria uma unidade máxima de transmissão? Por que a gente gostaria de fazer transmissões com pacotes grandes, né? E a gente estava pesquisando e descobriu que o MTU baixo, ele vai ter um ping baixo, porque os pacotes menores ocupam menos espaço nos enlaces. No entanto, para você fazer a transmissão de uma informação, uma quantidade determinada de bits, você vai precisar de vários pacotes. Isso vai sobrecarregar o sistema operacional. Já com o MTU alto, com pacotes grandes, você vai ter um ping alto, mas em compensação, o processamento requerido pelo sistema operacional vai ser bem menor. E essa diferença é significativa e realmente vale a pena. Por isso que a gente usa pacotes grandes e não pacotes pequenos. Bem, voltando aqui aos pacotes grandes, a gente vê que o aumento de pacote gera um aumento no atraso, o que impacta a latência, como a gente viu aqui. Isso ocorre porque tem um aumento do atraso de transmissão, pois quanto maior o pacote, mais lenta é a transmissão, como eu já falei anteriormente. Também tem uma maior fila nos buffers. Os outros tipos de atraso, o atraso de processamento, ele pode aumentar, mas seria um atraso bem significante. E o atraso de enfileiramento, ele não ocorre porque, se a gente pensar, um pacote grande vai enviar dados com um único header, enquanto você vai precisar de vários pacotes menores para enviar a mesma quantidade de dados, só que você vai precisar, cada pacote desse menor vai ter um header, então ele vai ocupar mais bits, então não teria enfileiramento. Então, realmente, essa grande diferença de tempo, ela realmente ocorre por conta do delay de transmissão, que quanto maior o pacote, mais lento é a transmissão. Bem, sobre MTU era isso. Agora a gente vai fazer o teste de ping com carga na rede. Bem, eu já deixei aqui preparado os clientes, então o cliente 3 e o cliente 2 vão estressar o sistema, enquanto o cliente 1 ele vai fazer a verificação do ping. Então, vamos começar com o ping aqui, daí vamos ligar o cliente 3 e o cliente 2. Então, a gente espera ver um aumento do ping, por conta do maior tráfego nos enlaces, e o que gera fila de espera nos roteadores, e o maior número de pacotes circulando. Então, realmente, é o que era esperado, está acontecendo.
o valor do ping vai aumentando conforme o tempo, e os pacotes todos de 64 bytes, agora acabou aqui as requisições e o ping voltou aqui um pouco ao normal. E assim foi. O ping não voltou ainda ao normal, perdão, falei errado, ele ainda continua bem alto, porque acabou o upload, agora foi o download, agora o ping voltou ao normal, o valor de 0,5 mais ou menos que a gente tinha visto primeiramente, né? Bem, em relação ao ping era isso. Agora a gente vai usar a ferramenta Traceroute para analisar o caminho que os nossos pacotes fazem na nossa topologia, né? O que a gente vai fazer? No cliente, a gente coloca a ferramenta e pinga o destino. O servidor. Aqui a gente consegue ver aqui é o número do salto, ou seja, aqui é o primeiro salto. Ele vai do nó 10.0.0.20 para o 10.0.0.1, ou seja, aqui é o primeiro roteador que ele chega. Depois ele vai para o 0.1.2, 0.5.2, 0.6 e assim por diante, até chegar no nosso destino, que é o servidor 10.0.2.10. E como que essa ferramenta funciona? Ela vai medir o tempo de ida e volta do meu cliente e cada roteador do caminho fim a fim até chegar no servidor. Ela vai enviar 3 sondas e o atraso no nó 2, ou seja, aqui, nesse nó aqui, ele vai ser maior, normalmente, do que o nó 1. Porque o que acontece? O atraso no nó 2 é a soma do atraso entre desse caminho. Perdão. O atraso no nó 1 é o atraso até chegar a fazer esse caminho. O atraso no nó 2 é esse caminho mais esse caminho. O atraso no nó 3 é esse caminho mais esse caminho mais esse caminho. Lembrando que é sempre o tempo de ida e volta que é calculado. E a gente vê que o Traceroute, ele envia 3 sondas e a gente consegue ver o resultado delas aqui. E como que é feita essa medição? Bem, o cliente, ele só sabe o endereço do próximo roteador. Ele não sabe o do próximo. Ou seja, o cliente aqui, ele não sabe o endereço desse roteador. Só sabe o do próximo e o final. Então, como é que ele consegue encontrar o caminho e o tempo de caminho? Ele usa o TTL, que é o tempo de vida do nosso pacote. Os pacotes na internet, eles são limitados a um número de 256 saltos. Quando você excede esse número de 256 saltos, que é o TTL, esse pacote ele é descartado. Então, para traçar essa rota, o que essa ferramenta faz? Ela define o TTL como 1. Daí, quando ele chega no roteador, ele já envia um pacote avisando que esse pacote foi excluído. Então, nisso, você sabe o tempo de atraso entre de um salto. Se você aumenta esse TTL para 2, você vai fazer o pacote vai caminhar para o primeiro roteador, depois para o segundo. No segundo, ele não vai conseguir mais caminhar, e é avisado o cliente, e com isso ele descobre o tempo que demorou de ida e volta
o atraso que tem aqui. E assim até o final, até chegar no servidor. E é assim que é feito o traceroute. Bem, agora, como a gente fez com a ferramenta ping, a gente vai fazer com a ferramenta traceroute, em que a gente vai estressar a nossa rede. Primeiro a gente começa ligando o eperf-s como servidor. O cliente 3 vai fazer o cliente 2 vai fazer a requisição, assim como o cliente 1. Deixa eu achar eles aqui. Aqui é o servidor. Aqui é o cliente 2. Agora só falta o cliente 3, que vai traçar a rota. Eita, cadê? Não achei. Achei. Pronto. Então, vamos ligar aqui. Com um tempo de 20 segundos vai ser tranquilo. Já está rodando a aplicação. E vamos rodar aqui o 3. Beleza. Aqui vamos fazer agora a análise. É bem interessante, que como a gente consegue ver onde está realmente ocorrendo o congestionamento na rede. A gente vê que deixa eu minimizar aqui, que não está ajudando a visualização. Bem, aqui no primeiro nó, aqui, o tempo é baixíssimo, não tem nada de delay, e do primeiro para o segundo ocorre um delay bem grande, de quase 1 segundo. E daí depois, se a gente lembrar da minha explicação anterior, que o atraso 3, na real, é a soma do atraso 1 mais o 2, mais o atraso entre o nó 1 e o 2 e o 3, a gente subtrai isso daqui, esse valor desse, a gente vê que o atraso que ocorre entre esse nó e esse roteador e esse roteador, ele é de 0,5 milissegundos, o que era bem comum. Então, realmente, onde está ocorrendo o congestionamento da rede é no segundo nó, no segundo roteador, que é onde está o nosso enlace de gargalo. Então, dessa forma, usando essa ferramenta, a gente consegue definir bem claramente onde está ocorrendo o congestionamento na nossa rede. Deixa eu só simular como foi pedido no exercício, somente com uma requisição sem estresse na rede, né? Só com um cliente fazendo estresse na rede, para a gente ver como é que implica no traceroute. Vamos lá. A gente vê que da mesma forma ocorre no segundo roteador que ocorre o congestionamento. Só que a gente vê que o congestionamento é bem menor porque não está com tantos clientes fazendo requisições. Bem, era isso. Agora o Léo vai falar um pouco sobre perdas. Agora a gente vai falar um pouco sobre perdas. A perda ela ocorre quando os buffers estão cheios e não conseguem receber mais pacotes e quando há erros de bits. A gente vai configurar o enlace de gargalo para ter uma taxa de perda de 2%. E a gente vai utilizar transmissões do DP. O que é o DP? O DP é que não há garantia que o pacote chegue intacto. Porém, eles são rápidos e são utilizados geralmente em jogos online e transmissões ao vivo. Agora a gente vai configurar a perda para 2%.
Percebe-se aí que a gente vai utilizar o iPerf para simular o download e o upload do servidor. Percebe-se aí que houve perdas de 1,5%. E uma outra perda aí também de 3,7%. Agora a gente vai retirar a taxa de perda e continuaremos por padrão UDP ainda, com padrão UDP. Percebemos aí que teve 0% de perda. Por que a gente teve 0% de perda? Porque a nossa taxa de transmissão é de 1,05 megabits. E o nosso enlace de gargalo é muito superior a isso, que é de 20 megabits e 5 megabits de upload. 20 megabits de download, 5 megabits de upload. Então, a gente vai ter que definir uma largura de banda igual a 6 megas para poder ocorrer perda no upload. Então, agora a gente vai utilizar ainda o iPerf. Agora vamos definir vamos definir 6 megas para poder ter uma perda no upload, que são de 5 megas. Definimos a taxa de transmissão de 6 megas e a gente percebeu aí que teve perda de 4% no upload e no download não teve nada. Agora iremos definir a taxa de transmissão para 21 megas. E agora é para a gente ter uma grande perda no upload e uma perda menor no download. Percebemos aí que tivemos 76% de perda no upload e 6,4% de perda no download. Bem, o trabalho final foi esse. A gente dividiu bem as tarefas, a gente dividiu aqui em cada tópico de apresentação, mas a gente fez tudo meio que junto. E acho que foi isso. O trabalho rendeu bem e todo mundo participou legal. Tá certo? Muito obrigado, professor. Desculpa se ficou muito longo o vídeo. A gente tentou ser rápido, mas é um tema bem, bem complexo. Então, desculpa se a gente demorou muito para falar, tá bom? Obrigado. Abraço.